Vamos gravar esse encontro? Pronto, começamos a gravação, a gente deixa ele registrado também para depois tentar disponibilizar para quem não conseguir assistir hoje, ok? Então, gente, mais uma vez, muito obrigada. Eu passo a palavra ao professor Wilson. Professor, é com você. Pessoal, olha só, boa noite a todos, tá? Também para mim é um privilégio poder ministrar esse curso para vocês. Vai ser uma experiência nova. Nesse contexto, eu particularmente nunca trabalhei diretamente, então vai ser uma aprendizagem muito boa para mim também, uma coisa que eu acho bem interessante. Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a trabalhar com a parte de tabelas, como é que a gente consegue os dados, como é que a gente aborda isso, como é que depois vamos tabular esses dados, como é que a gente vai calcular média aritmética, mediana, decil, percentil, fazer gráficos utilizando isso aqui, tá? Enfim, nós temos uma bagagem, temos muito conteúdo para ver. Espero suprir, né, o que vocês acharem, né? Assim, espero suprir as expectativas de vocês. Igual eu falei, para mim também é novo, né? Eu trabalho, sou matemático, mas assim, nunca trabalhei diretamente dessa maneira. Então vai ser algo muito interessante para mim também. Enfim, a minha intenção também é fazer o seguinte, é gravar as aulas, tal qual a professora Tatiana mencionou, e talvez disponibilizá-las de alguma maneira. Uma possibilidade, a gente vai analisar qual veículo vai ser melhor, uma possibilidade também é o YouTube, né? Poder gravar, poder fazer, colocar no YouTube e depois disponibilizar os links, é uma possibilidade. A minha intenção também é a cada aula passar uma atividade, para que vocês possam pensar, possam fazer em casa, e depois pegar e corrigir no próximo encontro. Então, a aula de hoje basicamente consiste no seguinte, na introdução do conteúdo, tá? E depois eu vou passar uma atividade, vamos ver quanto tempo eu vou gastar nessa introdução do conteúdo, né? Eu tenho uma expectativa aqui. Se der tempo, a gente já faz uma atividade logo hoje. Se não der tempo de fazer essa atividade hoje, ela fica, então, para fazer para casa e a gente corrige no próximo encontro, então. O intuito sempre é esse. Tem uma frase muito clássica de um colega meu, que é o Marcelo, que ele fala que matemática você aprende com a mão. Na prática, significa que se você não treinar, né, não botar a mão, não tentar fazer, você não vai aprender. Eu explicando aqui para vocês os conteúdos, se você depois não tentar fazer uma atividade específica sobre isso, você acaba não absorvendo esse conteúdo. Então, sem dúvida, matemática é um conteúdo que você aprende com a mão. Enfim, eu vou começar então efetivamente, pessoal, para a gente poder ganhar tempo. E conforme assim, alguém quiser fazer alguma interferência, fazer alguma pergunta, fazer alguma ponderação, fiquem sempre à vontade. E mesmo depois que a aula acabar, se alguém quiser perguntar alguma coisa via WhatsApp, tá? Eu sou muito acessível, tá? Vocês podem mandar o WhatsApp, se eu não responder no momento, eu respondo a contento, tá bom? Então, fiquem muito à vontade para poder participar, para poder perguntar, para poder interagir conosco, então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela e a gente pega e segue a partir daí. Inicialmente, eu trouxe alguns slides para a gente passar aqui para poder ter contexto. Depois de a gente ter contexto, eu começo a fazer alguns exemplos. Mais uma coisa, a aula de hoje eu vou ter que fazer uma atividade no caderno utilizando o webcam. Para a próxima aula, a gente vai ter já provavelmente uma mesa digitalizadora, que aí facilita bastante, fica uma coisa mais tecnológica, tá bom? Então, vou compartilhar o meu PowerPoint aqui para a gente começar a fazer a leitura de alguns slides, não são muitos, o foco é fazer mais conta e falar e ler menos slides. O principal foco nosso é fazer isso. E como é que eu pretendo abordar esse tema? A gente vai mesclar um pouco, fazendo as contas manualmente e também fazendo as contas via Excel. Então, a gente vai fazer das duas maneiras. Vamos ver qual o tempo que nós temos hoje. Muito embora o Excel, ele assim, supera você fazer manualmente as contas com muita vantagem. No momento que você digita os dados corretamente no Excel, ele não vai errar. Quando você faz umas contas manualmente, eventualmente você pode cometer algum erro de cálculo, né, de cansaço e acabar perdendo alguma informação. Então, nosso foco principal é trabalhar com a ferramenta Excel. Tá? A gente vai ver algumas coisas na aula de hoje. Enfim, eu trouxe alguns exemplos, tá? Eu vou começar, então, efetivamente com os slides que eu preparei aqui. Vou compartilhar com vocês a minha tela e a gente pega e segue a partir daí. Deixa eu só colocar aqui. Isso.
Eu acredito, pessoal, que vocês estejam vendo. Eu só vou assim desativar aqui o vídeo para poder ter mais espaço aqui na tela. Isso. Sim. Eu Tá acredito que vocês estejam. visível, professor. Está visível, né? Tá ótimo. Então, tá ótimo. Então, olha só. Eu acredito que vocês estejam vendo o meu primeiro slide aqui, onde eu coloquei uma definição básica do que é estatística, né? Enfim, como é que eu vou... Enquanto matemático, particularmente, eu sempre começo tudo a partir de uma definição, né? Meu ponto de partida é a definição, daí a gente vai abordando os assuntos e acrescentando cada vez mais os conteúdos, mas eu parto sempre de uma definição. A definição aqui é o seguinte: a estatística é uma parte da matemática que fornece métodos para a coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados, viabilizando a utilização deles na tomada de decisões. Aí a gente vai trabalhar com dois modelos aqui, pessoal. Deixa eu seguir aqui. Aqui. Primeiramente, métodos, tem dois métodos estatísticos principais, não são os únicos, mas são os principais, que é a estatística descritiva e que é a estatística inferencial. Primeiramente, a palavra inferencial significa você acabar deduzindo ou tirando conclusões a partir de dados que você já tenha. Deixa eu colocar aqui para vocês a definição de cada uma e a gente faz alguns comentários sobre elas. Então, por exemplo, estatística descritiva, né? Conjunto de técnicas que tem a função de coletar, organizar, apresentar, analisar, sintetizar os dados numéricos de uma população ou amostra. A definição de população e amostra vai vir logo em seguida, tá? Momentaneamente, para a gente poder assim, ter uma noção, quando você fala em população, é o conjunto total de dados que você tenha, e quando você fala ou quantidade total de possibilidades de entrevista que você pode fazer, quando você fala em amostra, é você pegar um pedaço dessa população, tá? Então, no caso, a população é o conjunto completo, a amostra é um pedaço dele. Aí, o que a estatística inferencial faz? Né, para processo de se obter informações sobre uma população a partir de resultados obtidos na amostra. Aqui, por exemplo, eu coloquei uma definição do que é população e do que é amostra. Por exemplo, população é a coleção completa de todos os elementos a serem estudados. Se você analisar, pessoal, a população do Brasil, por exemplo, nós somos aproximadamente aí uns 210, 220 milhões de habitantes, né? 210 a 220 milhões. Se você tivesse que fazer uma consulta com toda essa população, é uma coisa muito difícil, se você pensar no Brasil. Se você pensar na China, então a coisa, né, exacerba mais ainda. Então, em geral, é complicado você entrevistar pessoa por pessoa de um país, por exemplo, né, de um continente. Aí, quando você não consegue, né, fazer uma entrevista, fazer uma pesquisa percapitamente por pessoa, o que você pode fazer é tirar uma amostra dessa população, né? Então, por exemplo, aqui você vai ter a definição que eu vou passar agora do que é uma amostra. Refere-se a uma parte da população que tem pelo menos uma característica em comum relacionada ao fato que se deseja pesquisar. A partir da amostra, é possível fazer inferências que servirão de base para a tomada de decisões. Por exemplo, pessoal, se você pensar em fazer uma pesquisa sobre a altura das pessoas no Brasil, acredito que seja humanamente possível você entrevistar pessoa por pessoa do Brasil. No entanto, você pode pegar uma quantidade pequena, 1% de pessoas de cada estado, fazer uma entrevista com elas para saber, por exemplo, a altura, e a partir dessa amostra que você tem, conseguir inferir um resultado geral para a população. Daí que vem a palavra inferência, ou seja, você tem um grupo e a partir desse grupo menor você infere algo para um grupo maior. Tá? Então, a população é o grupo total, a amostra é um pedaço. Eu coloquei aqui um pequeno exemplo, né, do que é uma amostra. Na impossibilidade de você trabalhar com o total das pessoas do Brasil, talvez você consiga trabalhar com 1% dessa população, né, ou menos que isso, talvez, né, 0,5%. Enfim, você tira um grupo dessa população toda e estuda esse grupo aí, e a partir desse grupo é possível tirar ou inferir conclusões para a população como um todo.
Pessoal, alguém quer talvez fazer alguma ponderação? Talvez fique sempre à vontade, tá? Só parar e perguntar. Só um comentário, enquanto eu estou compartilhando a minha tela aqui, eu não consigo ver o que vocês escrevem. Então, se eventualmente alguém quiser fazer alguma ponderação, é só abrir o microfone e fique sempre muito à vontade de fazer isso. Aí vamos lá. Dados contínuos. O número infinito de valores possíveis sem que haja falhas ou lacunas entre eles representa os dados contínuos, os quais incluem valores de um intervalo numérico. Bom? Beleza, então. Então, olha só, pessoal, quando você fala em dados contínuos, você trabalha com valores que ficam dentro de um intervalo. O clássico que eu dou é você pensar no peso de uma pessoa, peso entendido como sendo massa, a massa de uma pessoa. Se você analisar, a massa de uma pessoa, ela nunca é um valor fixo, ela está sempre variando. Se você perguntar, por exemplo, a uma pessoa qual o seu peso, vai falar assim, eu peso 65 quilos, mas é 65 aproximadamente. Por quê? Uma vez que você esteja vivo, né, você consome calorias. Se você consome caloria, consequentemente, você está constantemente emagrecendo, está perdendo líquido, né? Então, o seu peso nunca é um valor exato, é sempre um valor aproximado. Se você quiser aproximar, colocar 1000 casas decimais, por exemplo, você consegue perceber que você vai ter sempre uma variaçãozinha lá no fim. Então, assim, medidas como peso, por exemplo, né, massa, onde você não consegue contabilizar exatamente o valor, porque é um valor constantemente variável, né, que vai estar variando sempre, é um valor que você sempre toma ele dentro de um intervalo numérico. Eu peço de 60 a 61 quilos, por exemplo. Né? Você tem sempre um valor dentro de um intervalo numérico. Então, esse tipo de medida, né, outra coisa que às vezes varia também, que muitas vezes varia também, é a estatura, a altura da pessoa é sempre mais ou menos 1,75 m, mas se você colocar mais caso, vai dar 1,75 m, 6. Se você for acrescentando, você acaba tendo um valor assim que tem infinitas casas decimais. Consequentemente, é mais um valor que você pega dentro de um intervalo numérico. Você trabalha dentro de intervalos numéricos. E a sua variável, no caso, vai estar dentro desse intervalo. De 60 a 61 quilos, de 61 a 62 quilos. Tá? Eu acho assim que você pensar em termos de peso de uma pessoa um exemplo bem interessante, porque é uma coisa bem prática. Você percebe que o peso varia constantemente. Está sempre aumentando, diminuindo pouco, mas está sempre variando. Né? Então, dados contínuos é dados que você acaba trabalhando dentro de um intervalo. Essa é a ponderação que eu quero fazer com vocês. Aqui tem, por exemplo, a altura de uma amostra de pessoas, igual eu mencionei. Se você usar mais, a altura está sempre variando um pouquinho, né? Enfim. Dependendo, existe uma variação da altura. Dados discretos. Quando você fala em dados discretos, pessoal, são dados em que você consegue trabalhar separadamente, né? Tem até uma palavrinha aqui, dados mensuráveis. Mensurar, no caso, o que quer dizer você conseguir medir com um valor exato, finito. Certo? Por exemplo, aqui, quando você fala, aqui tem um exemplozinho, ó, quantidade de pessoas numa sala. Numa sala, ou tem 10 pessoas, ou tem 20, ou tem 30, nunca tem uma pessoa e meia, por exemplo, numa sala. Certo? Então, a quantidade de pessoas numa sala seria um valor o quê? Discreto, que você consegue especificar exatamente quanto que é, sem ter um valor aproximado. Ou tem 10 pessoas numa sala, ou tem 20, entendeu? Você tem exatamente o valor que define aquilo. Então, são dados discretos. Não pode confundir o seguinte, o dado, a informação ela pode ser decimal e ser discreta. Nem toda informação decimal é informação contínua. Vou dar um exemplo aqui para você. Se uma pessoa pergunta assim, quanto é de dinheiro que você tem na sua carteira? Eu tenho R$1,25. Se você tem R$1,25, esse valor ele é finito. Você não tem nem a mais nem a menos que isso. Então, R$1,25 seria uma quantidade discreta. Muito embora tenha duas casas decimais aí. A concepção, né, de discreto e contínuo, discreto é quando você consegue medir com um número finito. R$1,25, R$1,36, você consegue estabelecer um valor finito.
Contínuo é quando o valor fica constantemente dentro do intervalo, nunca tem exatamente aquela quantidade. Ficou claro, pessoal, isso aqui ou não? Conseguiram perceber isso? Sim, ficou claro. Tranquilo? Sim, professor. Vamos lá, então. Eu vou seguir aqui com vocês, então, gente. Dados quantitativos representam contagem ou medida. As unidades são importantes quando trabalhamos com dados quantitativos. Aqui tem um exemplo. A ideia é o seguinte, pessoal. Existe dados quantitativos, que é quando você atribui um número para aquela quantidade, e dados qualitativos, quando você atribui uma característica para aquela quantidade. Por exemplo, que dados quantitativos. Se eu fizesse aqui uma enquete e perguntasse a vocês, quantos livros você já leu? Eu li menos que 10, né? Depende da pessoa. Tem pessoas que leram menos de 10, pessoas que leram de 10 a 15, de 15 a 50. Então, percebam que esses dados todos aqui, você consegue responder a partir de um número. Se eu perguntar quantos livros que você leu, você fala, eu li 20 livros na minha vida, eu li 100 livros, 200 livros. Então, você consegue medir essa quantidade a partir de um número. Quando você mede com um número real, percebam que aqui não necessariamente tem que ser números exatos, poderia ser um número aproximado. Tudo que você mede com números reais são dados quantitativos. E dados qualitativos? São dados de características não numéricas que podem ser separados em categorias distintas. Por exemplo aqui, pessoal, se eu perguntar quais livros você já leu, percebo que é diferente de perguntar quantos livros. Quantos você responde com um número. Quais você vai responder? Eu li Dom Casmurro, eu li Quincas Borbas, eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu li O Cortiço. Enfim, eu li 1984. 1984 também é um livro, tá? Aí, quando você pergunta quais livros foram, é diferente de você mencionar quantos livros foram. Quais livros você tem que pegar e falar uma característica, falar o nome do livro, e não necessariamente a quantidade de livros. Então, quantitativos é uma coisa que você usa números para medir, qualitativos você vai acabar utilizando uma característica, utilizando o nome do livro ou coisas desse tipo. Mas não necessariamente um número, não um número, efetivamente. Certo isso aqui também, pessoal? Tá de boa? Sim. Beleza. Calma, daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar efetivamente com a construção de tabelas. Aqui eu coloquei a definição do que é uma tabela, depois eu vou mostrar como é que a gente constrói uma tabela. Tá? Então, por exemplo, tabela de frequência. Para encontrar as respostas de uma pesquisa, não basta apenas que sejam feitas entrevista ou levantamento de dados. É necessário também que eles estejam organizados de forma a facilitar o entendimento do leitor. A tabela indica a frequência observada, relativa ou absoluta. Mostra a tabela de frequência indica a frequência observada, relativa ou absoluta. Depois eu vou definir para vocês o que é frequência relativa e o que é frequência absoluta. Mostra a frequência com que cada observação aparece nos dados. Também pode se referir à classe de observações. Então, pessoal, a tabela basicamente é onde você vai colocar os dados de maneira organizada para conseguir ter um entendimento deles. Eu volto a trabalhar com aquele exemplo de altura. Se eu sair assim, de qualquer maneira, perguntando a altura de cada pessoa e anotando no caderno, você vai ter esses dados brutos aí, né, trabalhados sem qualquer tipo de tratamento. Então, dados que você faz numa pesquisa e coloca num caderno, por exemplo, mas não tem qualquer tipo de tratamento, são dados brutos. Quando você começa a tratar esses dados, né, colocar intervalos, colocar quantidades, colocar a frequência deles, você acaba tabulando esses dados. E uma maneira de você tabular esses dados, efetivamente, é colocar numa tabela. Essa tabela de frequência, nela vai constar os dados em si e quanto de cada dado você tem. Por exemplo, quantas pessoas medem 1,70 m a 1,75 m? 20 pessoas da minha entrevista. Quando você começa a tratar esses dados, você acaba tendo os dados tabulados, aí você usa uma tabela. Aqui embaixo, deve ter aparecido para vocês aí, eu tenho a definição do que é frequência absoluta. Bom, a frequência absoluta é definida pelo número de eventos analisados de cada tipo.
Quando você fala frequência absoluta, pessoal, é você falar efetivamente quantas pessoas têm altura entre 1,70 e 1,75, por exemplo. É um número que quantifica a quantidade de determinada característica, né? Quantos livros quantas pessoas já leram o livro Dom Casmurro, por exemplo? Ah, tem 50 pessoas que já leram. Então, quando você tem uma quantidade atribuída a essa característica, por exemplo, essa quantidade de pessoas aí é, no caso, a frequência absoluta. Tá? Frequência relativa. Frequência relativa é quando você pega a frequência absoluta e divide pelo total de elementos. Esse XZ aqui, na verdade, seria, nesse caso aqui, ele está representando a nossa frequência absoluta. Seria a frequência absoluta dividido pelo N vezes 100. Tá? Basicamente, quando você pega um valor da frequência absoluta, escreve ele em porcentagem. Só um detalhezinho aqui, pessoal, aqui acabou ficando equivocado, eu percebi agora. Na verdade, a representação nossa aqui não é um XZ, não, tá? Em geral, a frequência absoluta se representa por um FI, maiúsculo assim. Tá? É isso aqui. A frequência absoluta é representada pelo F, não pelo X. O X aí ficou equivocado aí na nossa conta. Frequência cumulativa ou acumulativa. É a medida de valores até o ponto e não mais o valor único. Mede a frequência absoluta ou frequência relativa até um certo ponto. Eu prefiro explicar o que é frequência cumulativa ou acumulativa no exemplo, pessoal, mas é quando você vai somando as frequências absolutas precedentes. Ah, o primeiro elemento lá teve frequência absoluta 1, o segundo elemento é frequência absoluta 5. Então, a acumulativa é você pegar e somar o 5 com 1, que vai dar 6. Ela vai acumulando a cada intervalo de classe. Distribuição de frequência pontual, né, dados quantitativos discretos. Agora sim, pessoal, eu vou fazer uma rápida leitura disso aqui e depois eu vou começar a trabalhar com vocês o exemplo efetivamente. Tá? O que a gente vai fazer aqui é o seguinte: montar uma tabela de distribuição de frequência de maneira discreta. Lembre que os dados podem ser discretos ou contínuos. Essa primeira aqui vai ser dados discretos. Depois eu faço dados contínuos. Então, aqui, ó, a construção de uma tabela de distribuição de frequência pontual é equivalente à construção de uma tabela simples, onde se listam os diferentes valores observados da variável com suas frequências absolutas, denotadas por FI maiúsculo. Então, aqui novamente, ó, esse F maiúsculo aqui, ele representa a frequência absoluta. A frequência acumulada, a gente abrevia por FAC, né? Esse A e esse C eles ficam subscritos, esse também está subscrito, e a frequência relativa denotada por FI minúsculo. Tá? Aqui nós temos então, pessoal, o primeiro exemplo. Esse exemplo aqui é o seguinte, ó, resolva o exercício abaixo usando o Excel. Eu vou fazer de duas maneiras. Uma é usando o Excel, a outra é fazendo manualmente. E vocês vão perceber o quanto mais prático, o quanto mais rápido, o quanto mais confiável é você fazer uma conta dessa utilizando o Excel. E ele faz de maneira muito simples. Tá? Então, aqui, olha, vamos lá, resolva o exercício abaixo usando o Excel. Fala assim, em um hospital foram contabilizados o número de pessoas com diabetes em 20 grupos de 100 pessoas cada. Então, vamos só entender. Pegou-se no hospital, fez 20 grupos e cada um desses grupos tinha 1.000 pessoas. Neste caso, obtemos os seguintes dados. Bom, esse 10 aqui quer dizer que no primeiro grupo das 1.000 pessoas, tinham 10 pessoas com diabetes. Esse 12 aqui quer dizer que no segundo grupo de 1.000 pessoas, tinham 12 pessoas com diabetes. Esse 9 quer dizer que no terceiro grupo existiam 9 pessoas com diabetes no grupo de 1.000 pessoas. E assim por diante. Tá? Só um minuto. Isso. A ideia aqui é o seguinte, ó, faça a distribuição de frequência agrupando os dados discretamente. Quer dizer que a gente não vai trabalhar com intervalos, vamos trabalhar
agrupando discretamente. Determine a frequência absoluta, a frequência acumulada, a frequência relativa, o histograma e o polígono de frequência. Só um detalhe, a frequência absoluta, a frequência acumulada, a frequência relativa, eu já defini o que é. O histograma ainda não, mas eu vou explicar no desenvolvimento aqui. Pessoal, então olha só, o que eu pretendo fazer? Percebam só que eu tenho aqui 20 itens relativos a quem? Relativos às pessoas que têm no caso, relativos aos 20 grupos que foram entrevistados, tá certo? O primeiro começa com 7, depois vai com 8 e assim por diante. Essa conta aqui, igual eu mencionei com vocês, pessoal, eu vou querer fazer ela manualmente e vou querer fazer ela utilizando o Excel. Vou perceber a dificuldade que tem fazendo manualmente. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Espera só um pouquinho aqui. Isso. Esperem só um pouquinho para poder compartilhar o que eu quero compartilhar aqui. Só mais um minutinho, pessoal. Espera aí. Deixa eu perguntar para vocês, o que vocês estão enxergando nesse momento? É o PowerPoint e um caderno? Isso. Isso. Então, é exatamente com o que eu quero trabalhar com vocês. Deixa eu só fazer o seguinte, que ele está invertido aqui. Isso. Ficou pequenininho por algum motivo que eu não queria que ficasse. Tá bom, dá para enxergar aqui, pessoal. Olha só. O que eu vou fazer com vocês aqui é o seguinte, eu vou fazer a distribuição dessa frequência aqui, fazer a tabela de distribuição de frequência, igual eu falei com vocês, eu fazendo manualmente. Eu compartilhei dessa maneira aqui para conseguir enxergar os números. Se você observar a nossa esquerda aqui no cantinho, no slide destacado, você acaba tendo aqui os valores, né? O 10, o 12, o 9, que é exatamente o que eu estava querendo fazer lá. Então, observem só, eu vou construir com vocês aqui essa tabela manualmente. Como é que a gente faz uma tabela dessa manualmente? É a única vez que eu vou fazer isso aqui, tá? Não se preocupem, que não é o nosso foco, mas eu acho que é importante a gente pegar e fazer. Então, por exemplo, aqui você acaba colocando, pessoal, o XZ. Esse XZ aqui, no caso, foram os valores observados. Então, por exemplo, vou colocar os valores. Você pode perceber que o menor valor que eu tenho aqui é o 7. Foi 7. Depois teve o 8, teve o 9, teve o 10, o 11 e o 12. Acabou aqui. Aqui a gente vai colocar aqui, nesse espaço, a frequência absoluta, que é o FE. A frequência absoluta aqui, você vai contar quantas vezes cada elemento aparece. Por exemplo, o 7, ele aparece uma única vez. Né? Se você perceber, o 8, ele aparece quantas vezes? Uma vezinha aqui. Ficou meio pequeno demais isso. Espera aí, pessoal, deixa eu tentar melhorar um pouquinho isso. Opa, consegui aqui. Olha só, se você observar aqui, vamos fazer a contagem de todos eles. Se você observar o 8 aqui, ele vai aparecer uma vez aqui, duas vezes. Então, o 8 ele aparece duas vezes aqui. Depois, o 9, ele aparece quantas vezes? Vamos contar aqui, ó.
uma vez aqui, 2, 3, 4, 5, 5 vezes. O 10, uma vez. Se eu errar, vocês me falam, pessoal. 2 vezes aqui, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes aqui, 6 vezes e 7 vezes. Opa, o 10 são 8 vezes. O 10 são 8 vezes, o 11, 1, 2, 3 aqui, 3 vezes, e o 12, eu já fiz anteriormente, ele aparece uma vez só. Pessoal, se eu não errei bobagem aqui, se eu não errei a conta, isso aqui vai ter que dar os 20 grupos que eu tenho. Vamos fazer a conta aqui, ó. Se eu somo 1 com 2, 1 com 2 dá 3, 3 com 5 dá 8, 8 e 8, 16, 16 com 3 vai dar, no caso, 19, 19 mais 1 dá 20, certinho. Então, esse é o N. Deixa eu agora compartilhar com vocês o seguinte. Isso. Pessoal, pelas minhas contas, vocês estão vendo aí o caderno, certo? Sim. Sim? Então tá. Sim. Aí como é que eu termino uma continha dessa então? Eu tenho aqui no caso as frequências, as absolutas. Aqui você acaba tendo a frequência acumulada. Que aí fica 1, 3. Percebam só que na frequência acumulada, ou cumulada, tanto faz, você vai somando. Por exemplo, o primeiro número aqui é o 1. Então não tem nada antes dele, a gente só repete. Depois é 2. 1 mais 2 dá o 3. 3 mais 5 aqui vai dar o 8. 8 com 8 vai dar o 16. O 16 com 3 aqui vai dar o 19. E o 19 com 1 vai dar 20. Então, esse último valor aqui e esse valor aqui são sempre iguais. Tá? Por fim, eu vou ter a frequência relativa, que é aquela dada em porcentagem. Lembra que a frequência relativa, você pega a frequência absoluta, multiplica por 100, né? E esse valor aqui eu divido pelo total de elementos, que nesse caso é o nosso N. E esse N nosso é 20. Então, por exemplo, o primeiro valor aqui, ele daria o quê? Daria 1 dividido por 20 vezes 100, que dá 5%. Aí o segundo valor é 2 dividido por 20 vezes 100, que dá 10%, obviamente. Depois o 5 aqui, fica 5 dividido por 20 vezes 100, que dá 25%. Depois 8 dividido por 20 vezes 100, que dá então 40%. E 3 dividido por 20 vezes 100, que volta a ser 15%. E aqui, esse 1zinho aqui, ele é 5%. Se eu somar aqui no caso, eu percebo que essa coluna aqui da direita tem que dar, no caso, o 100%, que é 5 mais 10, mais 25, mais 40, mais 15 e mais 5. Dá, então, os 100%. E nesse momento aqui, pessoal, então, eu paro de utilizar o caderno. Eu queria que vocês percebessem que somente com 20, né, com 20 valores a ser analisados, eu gastei aproximadamente, sei lá, uns 5, 6 minutos. Então, imagine se fosse, por exemplo, 1000 valores a serem analisados, né, se fosse uma quantidade exorbitante, uma coisa dessa maneira. Então, por isso que o Excel, ele vem ao encontro disso, de facilitar a nossa vida. Eu vou mostrar para vocês agora como é que eu faço uma conta dessa aqui utilizando o Excel. A coisa fica muito legal, fica muito mais prática. Como é esperado, né? Deixa eu só ver o que eu coloquei aqui.
Aqui, tá certo? Eu vou compartilhar com vocês, pessoal, o meu Excel. Nesse momento, eu acho que vocês têm compartilhado o meu Excel, certo? Certo. Uhum. Certo? Bom, vamos lá então. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, pessoal. Vou mudar um pouquinho aqui uma coisa. Isso. Isso. Muito bem. Continua sendo o Excel compartilhado aí? Sim. Sim. Beleza, então, pessoal. Essa conta é o seguinte, eu transcrevi para cá aqueles dados, né? Você pode perceber que nessa coluna à esquerda aqui eu tenho os dados. No caso, esses 10, 12, 9, lembra que são, no caso, a quantidade de pessoas a cada 1.000 pessoas com diabetes. Tá? De cada 1.000 pessoas entrevistadas, no primeiro grupo teve 10, no segundo grupo de 1.000 pessoas. Teve 12, no terceiro grupo teve 9 e assim por diante. O que eu vou explicar para vocês aqui é como é que você trabalha isso com tabela dinâmica. A ideia é o seguinte, antes disso, gente, o que eu vou explicar aqui, nesse meu Excel, não necessariamente vai ser literalmente igual para um outro Excel. Dependendo da versão, pode variar alguma coisa. Varia, mas varia pouco, não é uma coisa que tão significativa, não. Então, se você estiver utilizando o Excel 365, por exemplo, pode ter uma variação, mas o que eu explicar aqui, existe algo correlato lá, por exemplo. Tá certo? Enfim, o Excel meu aqui que eu vou trabalhar vai ser o Excel 2016. Então, eu venho inserir, eu venho em tabela dinâmica, clico aqui e aparece isso. A primeira coisa é o seguinte, pessoal, nessa janelinha aqui, né, que tá de azul, você vai selecionar os dados com os quais você vai trabalhar. Eu vou trabalhar, no caso, com esses dados aqui. Selecione, inclusive, o nome dados, ou o nome que você quiser colocar. Se quiser colocar diabetes, por exemplo. Então, você seleciona, inclusive, com um rótulo aqui em cima, com um título. Depois que você faz isso, você tem algumas opções. Uma opção é você fazer a sua tabela dinâmica nessa mesma aba aqui ou numa aba diferente. Eu vou optar por fazer nessa mesma aba. Então, você clica aqui, ó, e escolhe em qual célula você vai querer que fique a sua tabela dinâmica. Vou escolher, por exemplo, essa célula aqui. Aí, quando eu der OK, vai aparecer isso aqui, ó. Viram como é que eu fiz, pessoal? Gostaria que eu fizesse de novo. Entendeu? Inserir, tabela dinâmica, e você escolhe a célula que você quer. Beleza? De boa? Vamos lá, Sim. então. Sim? Aí, como é que eu procedo daqui por diante, pessoal? O primeiro passo é você clicar aqui em dados, e quando eu trouxer para cá, para linhas, você clica em cima e arrasta. Ele vai trazer para a gente aqui os dados. Aqui você pode colocar o nome que lhe convier. Por exemplo, ou colocar classe, qualquer coisa. Classe. Aqui no caso, você vai começar a trabalhar com isso. Só um detalhezinho. Essa informação que você tem aqui, ó, quando eu puxei esses dados para cá, automaticamente ele gerou essa segunda coluna aqui, onde nessa segunda coluna você tem um sigma. Esse sigma aqui em matemática, toda vez que você vê esse sigma aqui em matemática, significa somatório. Tá? O sigma para a gente sempre vai ser o somatório de alguma coisa. Aí como é que eu trabalho isso? Perceba que nesse momento aqui eu tenho um 7, repetiu 7. Ele fez 7 com 8, não sei, está vendo os dados aqui de maneira estranha? Não é isso que eu quero. Você faz assim, olha, clica aqui nesse I, cliquei no I, aí beleza, eu vou querer que apareça lá a frequência absoluta. Aí coloco um título aqui para poder associar. Tá? E você vem em contagem. Quando você clicar em contagem e clicar OK, vai aparecer aqui a frequência absoluta. Lembra que quando nós fizemos no caderno, o número 7 apareceu uma vez, o número 8 apareceu 2 vezes, o número 9, 5 vezes, o número 10, 8 vezes.
o número 11 3 vezes e o número 12 uma única vez. Então, quer dizer, ele já fez a frequência absoluta aqui para a gente de maneira muito mais rápida e não teve problema de ter erro. É o que eu falei, o Excel, você digitando os dados corretamente, ele vai somar para você, vai tabular isso aí sem ter erros. Beleza. Agora, como é que eu faço para calcular a frequência acumulada? Eu clico aqui em dados, novamente, e puxo para cá, ou então o somatório. Apareceu esse outro, né? Esse outro item aqui. Eu novamente vou clicar nesse aqui e vou colocar que eu quero a frequência acumulada. O nome que eu coloco aqui pode ser qualquer nome. Eu vou colocar a frequência acumulada para lembrar que eu estou fazendo isso. Frequência acumulada. Onde é que você vai, então? Você também vai em contagem. Vai clicar, no caso, em mostrar dados. Como é que eu quero que exibe isso? Aqui tem um detalhezinho. Eu vou clicar, pessoal, em execução total em. O Office, né, 365, o Excel 365, ele tem um nome diferente. Eu acho que é contagem alguma coisa. Então, quem estiver utilizando o Excel 365 vai procurar um ícone chamado contagem ou contando, alguma coisa assim. Eu não me recordo exatamente como é que é. Ele muda o nome, mas assim, a função em si vai ser a mesma. Tá? Vou clicar aqui e vou dar OK. Quando eu clico em OK, aqui, ó, apareceu 1, mais 2, 3, mais 5, 8, mais 8, 16, mais 3, 19, mais 1, 20. Eu consegui montar, então, a nossa frequência acumulada aqui. Continuando, pessoal. Eu quero agora a frequência relativa. Novamente, eu venho aqui, arrasto aqui para baixo, tá? Apareceu novamente esse nomezinho feio aqui. Vou clicar aqui em cima e agora eu vou querer a frequência relativa. A frequência relativa aqui, eu também clico em contagem, só que agora eu vou querer os dados registrados em porcentagem do total. Quando você trabalha com porcentagem do total, quer dizer, você vai pegar a sua frequência absoluta e vai colocá-la em forma de porcentagem. Clica aí aqui. Isso. Dou OK. Os dados aparecem em porcentagem aqui. E como era previsto, a soma aqui tem que dar o 100%. E aí? Tranquilo, pessoal? Entenderam isso? Alguém quer fazer alguma ponderação? Quer que eu repita alguma coisa, talvez? Eu achei ótimo, professor. Até agora tá muito legal. Bom, estou contente com isso. Eu vou fazer o seguinte, então, pessoal. Tem um detalhezinho. Eu passei uma atividade similar a essa aqui para os alunos do 6º período de enfermagem e fisioterapia, que eu trabalho também com enfermagem e fisioterapia. E eles sentiram algumas dificuldades e me deram retorno sobre isso. Então, algumas coisas que eu percebi que eles sentiram dificuldade lá, eu vou mencionar com vocês aqui, que eventualmente vocês podem sentir a mesma dificuldade. Olha só, eu vou fazer agora com vocês o histograma e o polígono de frequência. Aqui é o seguinte, para fazer o histograma é um tipo de gráfico, nada além disso, você vem aqui e seleciona a classe, seleciona aqui essas duas... Só um minutinho que ele está fazendo coisas que eu não quero. Espera aí, pessoal. A gente seleciona aqui, tal qual eu fiz. E eu vou vir aqui, vou mandar inserir. Eu vou inserir aqui o gráfico. Aí você vem aqui, gráficos recomendados. Clica aqui, eu vou escolher esse modelo primeiro aqui. Quando você fala um histograma, o histograma é um tipo de gráfico de coluna vertical. Só esclarecendo isso. É um gráfico onde as colunas ficam verticalmente assim. Está aqui o histograma. Meio sem graça, né? Assim, meio feinho, mas e aí? Como é que a gente melhora isso? Aqui é o seguinte, você pode escolher vários modelos, pessoal, que tem aqui em cima. Por exemplo, esse modelo aqui, ó, você acaba tendo um número aqui em cima. Se você escolher um outro modelo, eu gosto muito desse aqui. Esse modelo aqui, você tem um número, você pode perceber que a sua coluna aqui, ela está delimitada, né? Toda delimitada. Aí tem alguns detalhes aqui que é o seguinte, suponha
que eu queira fazer o seguinte, que eu queira aumentar a grossura dessa coluna para ela ficar mais próxima uma da outra. Você pode vir aqui, clica com o botão direito ou à direita aqui no seu mouse do computador, do notebook. Então, novamente, te clica com o botão direito e vem aqui, ó, formatar série de dados. Quando eu clicar aqui, vai abrir essa caixa de diálogo aqui. Aí, se eu vier aqui, por exemplo, e colocar 0% e dar Enter, fica uma coisa só. Se eu quiser separar um pouquinho, colocar no caso 30% e dar Enter, ele vai separar um pouquinho. Então eu posso controlar isso. Tá? A gente pode controlar isso aí. Eu coloco a distância que eu quiser entre as colunas. Tá? Vou deixar 30%. Esse gráfico que está aqui, gente, esse aqui é o chamado histograma. Que basicamente é um gráfico de colunas, como vocês podem perceber. Existe também uma coisa chamada polígono de frequência. O que é o polígono de frequência? É quando você consegue ligar as extremidades, né? Você pega cada coluna dessa aqui, divide no meio e liga, no caso, essas colunas aqui, esses pontos médios das colunas. Quando você consegue fazer isso, você tem um gráfico chamado polígono de frequência. E como é que eu faço esse polígono de frequência? Aí eu queria uma atenção melhor, que aqui tem um detalhezinho para a gente seguir. Tem um caminho aqui, tem uns meandros aqui para a gente seguir. Eu vou clicar aqui em qualquer lugar aqui dentro com o botão direito, tá? Só para explicar o que eu fiz, ó. Escolhe qualquer lugar aqui e clica com o botão direito. Eu vou vir aqui, gente, ó, selecionar dados. E agora tem uma coisa para prestar atenção. Primeiramente, se você estiver utilizando o Office 365, você, em vez de ter esse botãozinho mais, aqui você vai ter um botão chamado adicionar. Lá está escrito adicionar, aqui tem um mais. Não tem problema nenhum. Eu vou clicar aqui nesse mais. Aí percebam só que apareceu uma série 2 aqui. Aí o que eu vou fazer aqui? Vou selecionar essa série 2, tá? Vou vir aqui ao valores de Y. Eu vou tirar esse padrão aqui, sempre aparece isso. E vou selecionar a minha frequência absoluta. Perceberam? Série 2. Primeiramente, clica no mais para acrescentar a série 2. Seleciona a série 2 e aqui eu seleciono essa frequência absoluta. Quando eu clicar em OK, apareceu uma segunda coluna paralela à primeira com o mesmo tamanho. Percebam, uma é da cor azul e tem essa outra cor cenoura. Não saberia falar o nome dessa cor especificamente. Vou chamar ela de cor cenoura. Beleza, então eu tenho duas colunas paralelas iguais. Como é que eu faço, então, agora, para a gente conseguir fazer o polígono de frequência? Você clica aqui com o botão direito e manda aqui, alterar o tipo de gráfico. Vou clicar em linhas e vou clicar aqui. Pode ser essa linha ou essa aqui. Quando eu fizer isso, aparece esse fenômeno aqui, ó. Ele acaba tendo essa linha aqui, que é o polígono de frequência, que liga o ponto médio de cada coluninha nossa aqui. Tranquilo, pessoal? Isso aí, de boa? Pode seguir? Sim. Quer dizer, por mim, sim, né? Não, aqui eu tenho que ter esse todo. Se alguém quiser que explique, eu explico de novo. Aqui apareceu um outro 8 aqui, que é da coluna anterior. Eu posso pegar e deletar se eu quiser. Deletei e ficou somente da coluna atual, né, das colunas atuais. Ok. Pessoal, então olha só. Esses dados aqui, essa distribuição que eu fiz aqui, é para dados discretos, né? Por exemplo, aqui foi um caso em quando você vai contabilizar as pessoas que têm diabetes num grupo de 1000 pessoas, por exemplo. Você consegue fazer essa contabilização aqui. Se em vez de ser 20 grupos, fosse 1000 grupos, era só arrastar isso até embaixo, né? Acrescentar os dados aqui, não tem segredo nenhum. Então percebam que aqui não são dados contínuos. Eu tenho que diferenciar uma coisa para vocês que pode confundir. Existe uma coisa chamada dados agrupados e que não é a mesma coisa que dados contínuos. Todo dado contínuo é um dado agrupado, nem todo dado agrupado é um dado contínuo. Significa o seguinte: se os dados, esses dados aqui eles estão agrupados, só que de maneira discreta, né? O 7 aparece uma vez, o 8 aparece duas vezes. Então, eles estão agrupados, sim, de maneira discreta, porque aqui eu tenho a frequência absoluta,
a quantidade de vezes que cada elemento aparece. Então, são dados agrupados discretos. E o que seriam dados não agrupados? Por exemplo, aqui. Percebam que aqui na coluna à esquerda, esses dados aqui, eles não têm qualquer tipo de tratamento. Então, não são dados agrupados, são dados brutos. Quando você colhe a informação, mas não tem qualquer tipo de tratamento até o momento. O que eu vou passar para vocês agora, eu vou voltar para o slide para a gente concluir. Depois eu vou fazer um caso aqui, eu vou fazer um exemplo com vocês, onde os dados aqui são contínuos. Aqui. Por que ele fez isso? Só um minuto, pessoal. Isso. Vou compartilhar com vocês novamente o PowerPoint. Na verdade, que vocês estão enxergando o PowerPoint, né? Sim. Sim? Então, olha só. Isso aqui foi exatamente o exemplo que nós fizemos agora. Eu fiz ele manualmente e fiz ele utilizando o Excel, que é muito mais preciso, né? Aqui. Distribuição de frequências em intervalos de classe. Dados quantitativos contínuos, que eu vou explicar o que é. Para dados quantitativos contínuos, dividimos a faixa de variação dos dados em intervalos de classe. O menor valor da classe é denominado limite inferior, você chama ele de LI, por exemplo, e o maior valor da classe é denominado limite superior. Aqui tem uma observação, gente. O intervalo de classe pode ser representado da seguinte maneira. Aqui você teria um valor, esse LI aqui é um número, e esse L maiúsculo aqui é um outro número. Exemplo, de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12 e assim por diante. Essa observação que eu escrevi aqui, ela é importante, ó, onde, por padrão, o limite inferior da classe é incluído na contagem da frequência absoluta, mas o limite superior não. Então, se você tiver dados contínuos, por exemplo, vamos supor a altura, né? Você coloca-se de 1,75 m a 1,80 m. Depois outro intervalo de 1,80 m a 1,85 m. 1,80 m vai ficar naquele onde que começa com 1,80 m e não com aquele que termina com 1,80 m. Ou seja, se eventualmente o mesmo valor estiver assim, teoricamente, em dois intervalos ao mesmo tempo, para que não haja ambiguidade, o padrão sempre é ficar no limite no limite inferior. Por exemplo, de 1,80 m a 1,90 m, de 1,75 m a 1,80 m, o 1,80 m fica de 1,80 m a 1,90 m. Então, é o que está escrito aqui, ó, onde o padrão limite inferior da classe é incluído na contagem da frequência, mas o superior não. Então, nunca tem ambiguidade. Sempre o padrão é incluído o limite inferior e não o limite superior. Esse traço que tem aqui, inclusive, traz para a gente isso. Esse traço aqui dá a entender, né, tem a conotação exatamente disso, dizer que o limite inferior pertence ao intervalo e o limite superior não. Aqui nós temos, então, pessoal, um outro exemplo. Esse exemplo aqui eu achei interessante, que foi um exemplo que eu tirei de um livro de bioestatística, tá? Um exercício de bioestatística do livro que eu estou adotando com o pessoal da bioestatística. Basicamente é o seguinte, olha, vou fazer uma leitura e eu não vou me atrever a fazer esse exemplo aqui utilizando manualmente. Vou fazer ele diretamente no Excel, que é muito mais profícuo, muito mais prático. Vamos lá. Resolva o exercício abaixo usando o Excel. Os dados abaixo referem-se à taxa de creatinina na urina de 24 horas em miligrama por 100 mililitros em uma amostra de 36 homens normais. Então, você tem essa tabela. Ó. O primeiro indivíduo ele tinha 1,51. O segundo indivíduo ele tinha 1,61. E assim por diante. Terceiro indivíduo, 1,69. Perceba que alguns indivíduos tiveram a mesma quantidade, né? 1,69 está aqui, 1,66 está aqui também. Então, nessa coluna aqui da esquerda, você tem a ordem do indivíduo, né? Em qual ordem que ele está. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, assim por diante. Na frente aqui, você tem a quantidade de creatinina na urina dele, estabelecendo esses padrões aqui, né? 24 horas em miligramas por 100 mililitros. Aí, o que eu peço para fazer? Eu vou explicar isso para vocês.
Determine o valor máximo, o valor mínimo da tabela. Só um minuto, gente. Continuando. Amplitude da tabela. E espera só um pouquinho. Pessoal, tem a garganta muito seca, então eu tenho que tomar muita água, por isso que às vezes eu dou esse intervalo para conseguir respirar. Vamos lá então. Determine o valor máximo e o valor mínimo da tabela, a amplitude da tabela e a quantidade de classes usando a fórmula de Sturges. Essa fórmula aqui, pessoal, vamos lá. É uma fórmula, aceita como padrão, como ferramenta para você quantificar a quantidade de classes. Exemplo, suponha que eu tenha 1000 dados, 1000 informações. Em quantas classes eu vou colocar essas informações? Você pode pegar e lançar a mão dessa fórmula aqui. Essa fórmula aqui te possibilita você calcular a quantidade de classes que você vai utilizar. Tá? É possível utilizar essa fórmula aqui. E o legal, né, que o Excel faz para a gente essa continha aqui, então fica muito fácil. Então, só lembrando, esse K é a quantidade de classes e o N é a quantidade de elementos. Se eu tiver 1000 elementos, o meu N vai ser 1000. O passo. O passo é o valor que deverá ser avançado em cada intervalo de classe. Aí depois eu peço para fazer. Faça a tabela de distribuição de frequência, agrupando os dados, agrupando os intervalos de classe, agrupando os dados em intervalos de classe, faltou a palavrinha aqui, usando o passo e calculado no item C. E começando o primeiro intervalo com 1. Aí pede também para determinar a frequência absoluta, a frequência acumulada e a frequência relativa. E no final pede para fazer o histograma e o polígono de frequência. Então, só recapitulando, pessoal, eu vou fazer todo aquele cálculo que nós fizemos com dados discretos, só que agora utilizando dados contínuos e utilizando outras ferramentas aqui. Então, eu vou compartilhar com vocês novamente o Excel. Espera só um pouquinho. Pessoal, eu acredito que vocês estejam vendo, se não estão vendo, vão ver agora, o meu Excel novamente, certo? Sim. Beleza. Então, novamente aqui, pessoal, o que eu tenho? Eu tenho a quantidade de creatinina. Diferentemente daquela outra tabela, onde eu tinha a quantidade de pessoas com diabetes, aqui eu tenho os dados brutos, né, da pesquisa que se fez com a quantidade de creatinina na urina de 36 homens. Então, temos aqui esses dados aqui. O que eu quero fazer aqui é tabular esses dados utilizando o Excel. A gente vai fazer a tabulação deles por via Excel. Vamos ver como é que fica bem simples para fazer isso. Então, primeiramente aqui, eu vou calcular o máximo. O máximo dessa distribuição. Para calcular esse máximo aqui, pessoal, nada de você ficar pesquisando um a um no olho, não. Você vai usar uma ferramenta, que você vai usar um comando. Vocês começam toda a fórmula do Excel, eu esqueci de comentar, você começa ela com igual. Qualquer fórmula sempre começa com igual. O comando para você calcular o máximo não poderia ser mais sugestível. Você escreve máximo. Eu quero o máximo dessa distribuição aqui. Aí, se tudo correr bem, está aqui, ó. O máximo foi 2,18. Então, você escreve, começa com igual, né? Máximo, e coloca e seleciona aqui as células. No caso, foi de A2 a A37. O mínimo segue também algo similar. Aí você escreve a palavrinha mínimo aqui, ó. Tá? O comando para você calcular o mínimo é chamado mínimo. Essa que é a parte legal. É bem intuitivo. Nesse caso, eu vou colocar quais células que são. Eu poderia selecionar, tal qual eu fiz, mas como eu já sei quais células que são, vou querer da célula A2,
2 pontos, até a célula A37. Ele me dá um mínimo aí. Então, o mínimo dessa distribuição toda aqui foi 1,08. Lembra que isso aqui é em 36 itens, dá para fazer manualmente. Se fosse 1.000 itens ou mais, né, a proporção seria, né, o trabalho seria muito maior. Quanto mais quantidade de valores, mais trabalho você vai ter. Depois eu peço para calcular, pessoal, a amplitude. Quando você fala amplitude, é você pegar, saber o tamanho da amostra. É o maior valor menos o menor valor. Então você vem e coloca um igual. Eu sei que o maior valor está nessa célula aqui, menos o menor valor que está nessa outra célula aqui. Quando eu der OK, eu sei que o maior valor menos o menor valor é 1,1. É amplitude. Amplitude é o maior menos o menor valor da sua amostra. A amostra, no caso, é o que está aqui na nossa coluna esquerda. Agora eu vou calcular com vocês o número de classes, quer dizer, quantas classes eu vou ter para distribuir ou para tabular esses dados todos aqui. Vou colocar quantidade de classes. Pessoal, é o seguinte, no caso aqui da quantidade de classes, eu vou utilizar aquela fórmula que eu mencionei para vocês, né, que é a fórmula de Sturges. Essa fórmula aqui, só lembrando, ela fala para a gente o seguinte, que a quantidade de classes, né, ela vai ser igual a 1 mais 3,22, que multiplica log de n, onde esse n aqui é a quantidade de elementos que eu tenho. Não tem segredo, pessoal, é só vir aqui e declarar a fórmula. Você vem e coloca um igual e coloca 1 mais 3,22 vezes, aí você coloca log, né? O Excel ele tem a função logaritmo. Esse logaritmo aqui é logaritmo natural, na base 10. No caso de 36. Por que 36? Que é a quantidade de pessoas que eu tenho aqui. Fecho aqui. Quando eu der igual, aparece isso aqui. Significa, então, o seguinte, né? Que aquele número que foi calculado aqui via Excel deu 6,011. Mas a quantidade de classes tem que ser um valor inteiro. Por padrão, você sempre arredonda para cima. Aí tem um detalhe, pessoal. O Excel ele faz o arredondamento para a gente. Se eu pegar e digitar aqui um comando, quer ver? Arredondar para cima, estão vendo aqui? Se eu clicar aqui, arredondar para cima, e colocar aqui, né, abre um parênteses aqui, vou fechar um parênteses aqui do outro lado. Eu esqueci alguma coisa que ele reclamou. Ah, peraí. Não é isso não, peraí. Usei o comando errado. Aqui ele vai direto. Deveria, pelo menos. Ah, deu certo. Pessoal, se você digitar corretamente, não tem erro. Então, aquele número, ele dava 6, alguma coisa. Arredondando para cima, ele deu 7. Eu percebi, igual eu falei para vocês, essa matéria que eu também estou ministrando com o pessoal da bioestatística lá. Algumas pessoas, devido à questão do Excel talvez ser um pouco diferente, não conseguiram fazer isso aqui. Esse comando arredondar para cima falhou. Então, se eventualmente, quando você for fazer uma pesquisa, né, você tiver que calcular o número de classes pela forma de Sturges, e você for mandar arredondar, ele não arredondar, faz no braço, não tem problema. Se você tem 6 pontos alguma coisa, arredonda sempre para cima, tá? Vou até observar isso aqui. Então, se eventualmente o seu comando aqui falhar devido à versão do Excel, devido à maneira que o Excel foi instalado, qualquer coisa assim, você sempre arredonda para cima. Eu vou calcular agora com vocês o passo. O passo é de quanto em quanto você vai galgar cada intervalo, tá? Aí, como é que eu vou crescer? De quanto em quanto eu vou galgar cada intervalo? Eu vou colocar igual. Nesse caso aqui, para você calcular o passo, é só você pegar essa célula aqui, tá? E dividir, eu tenho a amplitude da amostra, o tamanho, né? O maior menos o menor valor.
e dividir, no caso, pela quantidade de classes que eu quero. Então, é só você pegar e dividir, né? É o quociente entre a amplitude e a quantidade de classes. Percebam só que deu esse valor aqui. Aí você vai usar do bom senso. Dá para usar do bom senso aqui, da seguinte maneira. 0,15717, quer dizer, é um valor complicado para trabalhar. Aí você pode pegar e arredondar da maneira que você achar conveniente, é uma coisa circunstancial. Nesse caso aqui, 0,1571, eu vou arredondar isso aqui para 0,15. Eu vou usar o 0,15, tá? Poderia ser o 0,57? Poderia, ficaria... Isso aqui é uma coisa circunstancial. Para cada caso, você analisa o que é bom para você e arredonda da maneira que você achar conveniente. Eu só quero fazer o seguinte, para poder utilizar o comando, eu vou utilizar aqui também um arredondamento via Excel. E esse arredondamento aqui é o seguinte, eu vou clicar aqui, vocês vão entender como é que vai ser esse arredondamento. Vou querer arredondar para baixo. Qual que é a diferença entre esse comando aqui e o outro comando? Quando eu der Enter aqui, ele deu um erro. Eu sabia que ele ia fazer isso. Nesse comando aqui, gente, arredondar para baixo. Aqui você coloca o número que você quer arredondar, só que a gente é obrigado aqui a colocar um ponto e vírgula e falar quantas casas decimais você quer. Eu vou querer 2 casas decimais. Então, esse 2 aqui no finalzinho é a quantidade de casas decimais que você vai querer ter no seu arredondamento. Então, se o comando for esse, arredondar para baixo ou arredondar para cima, você tem que pegar e colocar a quantidade de casas decimais que você quer. Por que esse aqui não aconteceu isso? Porque era só arredondar para cima. Ó. Arredondar para cima, ele só arredonda para cima, a despeito do que vem das casas decimais. É tanto que nesse arredondar para cima, ele acaba nem utilizando as casas decimais. Já nesse caso aqui, isso. Nesse caso aqui, não. Esse arredondar para baixo, além de você colocar qual número que você quer que arredonde, você também precisa colocar quantas casas decimais ele vai ter. Viram a diferença aí, pessoal? Tranquilo? Sim. Pelo tempo aqui, eu vou dar uma adiantada e mostrar como é que a gente faz isso. Mas com 10 minutos no máximo eu termino isso aqui. Acho que nem isso. Ó, inserir, tabela dinâmica. Eu vou querer quais células? Vou querer essas células aqui. Seleciona inclusive o rótulo, inclusive o nome creatina, ou o nome que tiver na sua tabela lá. Beleza, selecionei aqui. Aí você vem aqui, eu quero fazer minha tabela. Nessa tabela existente aqui, eu não quero uma outra aba, quero aqui. Então, planilha existente, está vendo aqui, ó, planilha existente. Ok. Ele abriu isso aqui para a gente. Os passos aqui, pessoal, são passos similares àqueles. Clique em creatinina. Desculpa, creatinina. Falei errado, creatinina. E trago para cá. Eu queria que vocês observassem o seguinte, pessoal. Quando eu peguei a creatinina e trouxe para cá, ele construiu essa tabela aqui para a gente. Só que, basicamente, o que ele fez foi fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele pegou essa coluna aqui, né, da esquerda, e trouxe para cá. Mas eu queria uma coisa um pouco mais bem organizada. Tem como fazer isso? Tem. Olha o que a gente vai fazer aqui. Você escolhe, isso, preste atenção, tá? Você escolhe qualquer número desses aqui, do rótulo aqui de linha, clique em cima dele com o botão direito. Ok? Clique em cima dele com o botão direito. Eu vou vir aqui em selecionar grupos. Eu vou vir aqui, na verdade, em grupo e contorno. Tem acho que a versão do Excel 2.365, em vez de estar assim, grupo e contorno, está só agrupar. Mas, enfim, você vem aqui em grupo e contorno, ou somente agrupar, e vou selecionar a função agrupar. Nesse exercício aqui, especificamente, eu especifiquei lá no título dele, eu quero começar com 1. Vou começar com 1, então. Eu vou querer galgar cada intervalo aqui de 0,15 a 0,15. Então, eu coloco aqui, ó, o passo que nós calculamos aqui em cima, que é de quanto em quanto os intervalos vão galgar aqui, vão crescer. Quando eu der OK, olha o que ele faz para a gente. De 1 a 1,15, tem só esse número aqui.
mas eu não quero isso. O que eu quero é a quantidade de elementos. Aí, como é que eu faço para ter a quantidade de elementos? Ó, percebam, relacionado a essa coluna, eu tenho aqui esse né, essa soma de creatinina aqui. Vou clicar aqui. Aqui vai ser minha frequência absoluta. Eu vou colocar a contagem. Quando eu colocar a contagem, vou dar OK. Aí, beleza, ó, de 1 a 1.15, só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver o bate-papo aqui, que tem pessoas perguntando. Ok. Deixa eu continuar aqui, pessoal. Já respondi lá, professor. Respondeu? Obrigado. Já, foi nada. Olha só, nesse caso aqui, pessoal, o que acontece? De 1 até 1.15, tem uma pessoa só. De 1.15 a 1.3, tem 2 pessoas. De 1.3 a 1.45, 7 pessoas. Lembra que eu falei para vocês, esse 1.6, por exemplo, ó, no intervalo de 1.6, tem 1.6 aqui? Tem. Por que não tem ambiguidade? O padrão é o seguinte, o 1.6 está computado nessa linha aqui. Então, ele sempre é computado onde ele está começando e não onde ele está terminando. Então, o 1.6 ele está aqui, está computado aqui nessa classe aqui. Está bem claro isso, pessoal? O padrão sempre vai colocar, sempre vai inserir o valor, se tiver uma ambiguidade assim, tipo 1.6, está na de cima aqui ou está na de baixo? Está nessa de baixo, porque ele começou no 1.6. Esse é o padrão que o Excel utiliza. Beleza? Lembrando que aqui você pode colocar o nome que você quiser. Vou colocar creatinina. Creatinina, ok. Aqui, pessoal, ó, eu vou fazer as demais colunas. Vou trazer para cá. Apareceu isso aqui. Vou colocar a frequência absoluta. Contagem. Mostra dados. E eu quero isso aqui, o que? Eu quero isso, execução total em. Frequência absoluta é isso aqui. Quando eu der OK. Opa, peraí que eu fiz bobagem aqui. Frequência acumulada. Quando eu der OK, ele faz a frequência acumulada. 1 mais 2, 3, 3 mais 7, 10, 10 mais 11, 21, e assim por diante. Novamente, vou trazer para cá. Vou colocar a frequência relativa aqui. Frequência relativa, contagem também, só quero mostrar isso aqui como sendo porcentagem. Dou OK aqui, ó, frequência relativa feita aí. Rapidinho aqui para a gente poder fazer os gráficos. Seleciono. Inserir. Gráficos recomendados. O primeiro. Eu vou colocar esse aqui que tem o número, aquele que eu fiz anteriormente. Que tem o número e tem também a delimitação aqui das colunas. Ó. Ele tem o valor aqui e está delimitando as colunas. Aí, para você poder estreitar um pouquinho, se você quiser, eu posso vir aqui, ó, formatar a série de dados. Ele vai abrir uma caixa de diálogo para a gente. Se eu quiser que as colunas se encontrem, é só colocar 0 aqui. Se encontraram. Se eu quiser colocar uma distância entre elas, boto um 30%, por exemplo, vai dar uma distânciazinha. Então, esse gráfico aqui é o histograma. Tá? E para a gente fazer, no caso, o polígono de frequência, novamente eu venho aqui. Ó, você clica em qualquer lugar aqui do gráfico, por exemplo, aqui. Selecionar dados. Eu vou inserir uma outra série. Vou selecionar essa série. Vou tirar esse 1 daqui. Vou vir aqui na frequência absoluta e selecionar aqui. Quando eu clicar OK, vai ficar uma coluna paralela anterior. Aí eu venho aqui e alterar o tipo de gráfico. Aqui. Tá feito aí pra gente, pessoal.
nosso gráfico aí. Pessoal, pelo tempo, eu vou parar por aqui. Nós já temos um grupo aí de WhatsApp, depois eu mando para vocês o link das atividades por esse grupo, então. Pode ser? Eu agradeço a vocês pela participação, tá? A gente vai continuar no próximo encontro, que são, salvo engano, daqui a 2 semanas. Aí a gente corrige o que eu passar na atividade que eu vou mandar para vocês e dá sequência ao nosso conteúdo. Então, eu paro por aqui. Perfeito. Professor, você vai mandar as atividades também pelo WhatsApp? Não, eu vou mandar o link que tem as atividades. Eu coloquei as atividades no Google Drive. Eu vou pegar e mandar o link das atividades. Fica melhor, eu certo. acho. Eu coloquei o nosso contato ali no chat. Eu penso que os alunos devem te encaminhar mensagens. Aí você cria o grupo no WhatsApp e me adiciona lá? Claro, posso criar. Se eu tendo, na verdade, assim, posso criar. Eu nunca criei o grupo de WhatsApp, mas acredito que consiga criar. Sem problema nenhum. Não, então os alunos podem encaminhar mensagem para mim que eu crio o grupo e vou adicionando eles, então. Acho que Sem problema nenhum, então. Tá bom. Isso. Então, gente, ó, o grupo, só para constar, o grupo vai ser criado, ainda não foi. Vocês precisam encaminhar a mensagem para o meu celular, dizendo o nome de vocês, né? E que querem participar do grupo de estatística. Eu vou colocar novamente aqui o contato meu do professor, que eu já coloquei no bate-papo, mas penso que já acabou já saindo, né? Deixa eu já colocar. Eu ainda não, tô aqui. Não, digo, muita gente Tá. Já conversou e aí os contatos ficaram mais lá para cima. Deixa eu buscá-los aqui, ver se eu consigo colar aqui. Eu não estou conseguindo colar. Pessoal, eu vou digitar novamente o meu número do WhatsApp, tá? Aí vocês encaminhem mensagem para mim com o nome de vocês, dizendo que querem participar do grupo de estatística, que daí eu já vou adicionando no grupo. Aí eu acho que assim fica mais tranquilo. Pessoal, eu só vou sair nesse momento, eu peço licença a vocês, que eu vou começar uma aula daqui a pouquinho, às 7h30, tá? Então, eu vou sair para poder começar uma outra aula, tá? Agradeço Sim, a todos e até o próximo encontro. Muito obrigada também, viu? Adorei a aula, maravilhosa. Obrigado. Até a próxima, então. Até a próxima. Até o próximo, então. Que é daqui 2 semanas, né? Não tenho Isso. certeza, mas tá lá, quem fez inscrição vai conferir lá que vai aparecendo todos os dias certinho. Então tá, gente. Tchau, tchau. Obrigada pela presença de todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.